é hora da gente fazer a nossa entrevista. O Dr. Stefan Cunha, que é infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, está aqui conosco. Ele que também é autor do livro História das Epidemias e está aqui como médico, como pesquisador, para a gente falar, Sônia e Zaidan, tentar traçar um comparativo entre a Covid-19 e outras pandemias, epidemias que já tivemos e a situação em que o país se encontra. Doutor Stefan, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, é um prazer falar com o senhor. Boa tarde, o prazer é todo meu de receber um convite de vocês para poder participar e poder ajudar. Muito obrigado. Doutor, estamos na pior pandemia já vivida na história? Se a gente olhar por um lado do planeta todo, sem dúvida, né? É uma pandemia que parou o planeta, que fechou praticamente todas as fronteiras e que acometeu a economia global. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma epidemia única da história. E que, na verdade, era uma coisa relativamente previsível, né? Por causa da facilidade de transportes do dia de hoje. Em 24 horas você consegue percorrer o globo. Então, era mais ou menos previsível. Se você for avaliar por um outro lado, em termos de mortalidade, aí a gente teve outras epidemias que foram muito mais importantes. Então a gente teve a peste negra do século XIV, nossa, ela dizimou 1/3 de toda a população da Europa em apenas 2 anos. Então, em termos de mortalidade e de proporção de morte, essa foi a pior epidemia da história. Por isso que a gente sempre fala da peste negra do século XIV, que foi a pior epidemia. Oi, doutor. Sônia Blota aqui. Uma ótima tarde para o senhor. Obrigada por aceitar o convite para falar aqui no nosso Bandeirantes Acontece. Eu não sei se, pelos meus conhecimentos aqui, a gripe espanhola, ela teve 3 ondas, né? Que nós estaríamos aqui nessa pandemia na segunda onda. E, se não me engano, também a segunda onda da gripe espanhola teria sido a pior. É isso? Se a gente tiver que fazer um comparativo entre pandemias? Sim. Na verdade, assim, dependendo de cada nação, a gripe espanhola ela acabou alastrando, né, pelo planeta todo, e dependendo do comportamento de cada nação e de cada região, ela teve 2, 3 e até 4 ondas. Então, por exemplo, no Brasil, a gente não teve um sistema de isolamento adequado, a gente não teve condição de controlar a epidemia por causa das características já, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, a gente teve uma onda praticamente importante, né? E essa onda é engraçada, porque... Engraçado não, mas é peculiar, porque a gente deixou a epidemia praticamente se alastrar de uma maneira natural, porque você tinha as comunidades, as favelas, e com isso a epidemia teve o seu curso natural. Então, aquela quantidade monstruosa de mortes, e ela diminui quando consegue atingir a população de rebanho. Então, na verdade, no Rio de Janeiro, foi 1,5% da população morreu, da cidade do Rio de Janeiro. São Paulo foi quase 1% da população que morreu. Enquanto que algumas nações no hemisfério norte, elas fizeram um sistema de contenção, de isolamento, muito mais rigoroso. Então, por isso que teve uma segunda, terceira e quarta onda, que eram aquelas pessoas que não tinham se infectado na primeira, acabaram se infectando na segunda. Doutor Stefan Cunha, boa tarde. Muito obrigado por conversar conosco aqui. Eu estava vendo que também a chamada gripe espanhola, ela teve ondas, né? E que a segunda onda, que foi particularmente nos Estados Unidos, matando milhões ali, e uma terceira onda que foi mais leve já no início de 1919. E eu fico imaginando, o Brasil, por exemplo, era um país ainda eminentemente rural. Muita gente, décadas depois do fim da República, ainda nem tinha ideia de que a monarquia havia acabado, né? As informações eram parcas e tal. Mas pelos estudos que o senhor já realizou, pelo conhecimento que o senhor tem, como é que as pessoas lidaram com isso? Buscaram medicamentos que, na verdade, não funcionavam? Havia notícias falsas na época a respeito da circulação do vírus. Como é que foi a relação das pessoas com a informação
no momento que informação era algo tão raro, tão precário? Nossa, Zoida, você tocou num ponto bem interessante. Então, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo dessa pandemia atual com várias epidemias, mas se a gente fizer um paralelo com a gripe espanhola de 1918, é extremamente semelhante. Então, por exemplo, quando a epidemia estava graçando no hemisfério norte, a população não acreditava que fosse aquele mal todo que falavam. Então eles faziam pouco caso, tanto que se chamava a gripe como um limpa-velhos, que era uma doença que tinha uma mortalidade grande nos idosos. Quando ela chegou e começou a circular, aí é que a população começou a ter noção disso. Na época, a mesma coisa, toda a população em pânico, ela quer achar um culpado e ela quer achar uma solução. Então, a solução da época eram os remédios milagrosos. Então, se você fumasse, o ar quente mataria o vírus da garganta. Se você ingerisse limão, também mataria porque é ácido. Se você ingerisse cachaça, também mataria. E o interessante é que, na época, também acabaram essas mercadorias nas lojas, entendeu? Porque todo mundo ia atrás de comprar. Tiveram fake news? Tiveram. A população de São Paulo falava que o Rio de Janeiro estava todo mundo morrendo, tendo valas coletivas, que o governo não queria informar essa notícia, que estavam omitindo da população. Então a gente tem as mesmas fake news, a gente tem o mesmo pânico da população querendo uma substância milagrosa. Nos Estados Unidos eles fizeram um xarope que seria a cura da gripe, então teve uma correria por aquele xarope milagroso que tinha uma certa porção de álcool que matava, eliminava a garganta. Tiveram lançamentos de substâncias de eucalipto que você gargarejava, que isso poderia eliminar o vírus. Então, se você traz para os dias atuais, você também encontra as mesmas fake news, você também encontra os remédios milagrosos que a população quer ouvir, porque a população quer uma solução para isso. E da mesma maneira que você sempre quer encontrar um culpado por aquilo, né? Então a gente no começo da pandemia, os chineses eram os culpados de terem aquele hábito cultural de se alimentar de animais silvestres, onde já se viu comer animais silvestres, comer insetos, comer morcegos. Mas ao longo de todas as epidemias foi a mesma coisa. Então na época da gripe espanhola se acreditava que a Primeira Guerra Mundial teria removido a terra nos bombardeios e isso teria emanado gases venenosos da terra. Na peste negra, por exemplo, se acreditava que os judeus tinham envenenado os poços. Então aí teve uma perseguição maciça e eles acabaram enforcando, afogando, queimando os judeus. Um outro grupo achava que era um castigo de Deus, então começou a ter aquelas procissões de pessoas que se autoflagelavam pelas cidades para se castigarem, para ver se Deus poupava essas pessoas da peste e assim por diante. Então é interessante que é uma história que se repete, né? Sabendo essas histórias todas, a gente entende muito o comportamento atual dessa epidemia, né? Então, esses comparativos são bem interessantes, doutor, porque a gente já via que em outras épocas fake news era uma coisa que já existia, né? Já que o senhor está falando disso, como é que a gente pode fazer também um comparativo da ação dos médicos da época para combater esse tipo de coisa? Hoje a gente sabe que também as informações elas têm uma velocidade muito maior e os médicos também têm esse contraponto para alertar a população e etc. Como é que era? Era ir de casa em casa, conversar com as famílias? O que os médicos faziam naquela época, traçando o paralelo pandemia atual com a gripe espanhola? Eram mais as notícias nos jornais. Então a gente tinha dois grupos, né? Um grupo que eram aqueles que alertavam o tratamento, então você já tinha naquela época notícias em jornais de manter distanciamento, de lavar as mãos, de tomar o cuidado de manipular dinheiro, depois lavar as mãos e assim por diante. E você tinha, por outro lado, logicamente, aquele grupo oportunista, né, que vendia a cura da gripe espanhola, vendia o tratamento e assim por diante. Mas, basicamente, naquela época, a gente combatia as fake news através das notícias dos jornais, que a população acompanhava. Hoje em dia, são vocês que combatem as fake news, é a mídia que combate a fake news.
Só que, por outro lado, assim, a luta tem que ser muito mais intensa, porque agora a gente tem um arsenal que não é mais o boca a boca como era na gripe espanhola. Agora são os WhatsApp, são os Twitter, são os blogs e assim por diante. Então a notícia se espalha como um rastilho de pólvora. Então a gente tem muito mais facilidade de combater a fake news, mas por outro lado vocês têm uma batalha muito mais árdua para o dia todo ficar combatendo 3, 4 fake news que apareceram no dia anterior, entendeu? Nós conversamos aqui no Bandeirantes Acontece com o Dr. Stefan Cunha, infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e autor do livro História das Epidemias. Muito obrigada, Dr. Stefan, pela sua participação aqui conosco. Até uma próxima.